Olá! Neste vídeo vou estar abordando um assunto extremamente emblemático. Você já parou para se perguntar por que a Bíblia não trata de forma sucinta sobre os dinossauros, sobre a sua existência, sobre a sua extinção? Mas a ciência comprovadamente demonstra, através dos seus fósseis, que eles existiram há bilhões de anos. E por que a Bíblia parece não falar nada, se calar a este respeito? Existem muitos assuntos de cunhos teológicos que a Bíblia, por vezes, não trata abertamente, até porque o assunto, o foco principal é entre o homem e Deus, entre a salvação do homem e o grande amor de Deus. No entanto, existem assuntos que nos causam curiosidade. E para tentar dirimir algumas dessas dúvidas, existe uma teoria que tenta explicar de forma acadêmica a conciliar a existência ou não existência dos dinossauros e o que a Bíblia diz sobre isto. Vamos estar tratando neste vídeo sobre a teoria do intervalo ou da lacuna ou teoria do hiato, que são a mesma teoria. Pois bem, o que vem a ser esta teoria? Segundo o livro das Origens, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, começa com o verso 1 com a seguinte frase: No princípio criou Deus os céus e a terra. Até então, aparentemente, não vemos nada de muito diferente nisto. No princípio criou Deus os céus e a terra. No entanto, no verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segundo esta teoria, a teoria do intervalo, a qual nós vamos estar apresentando neste vídeo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Para esta teoria, há um intervalo entre o versículo 1 e o segundo versículo. Há um intervalo de bilhões de anos. E de onde tiraram esta ideia? Segundo a própria Bíblia diz, no livro de Isaías, existe um texto que diz que Deus não criou a terra sem forma e vazias. Isaías, capítulo 45, verso 18, diz que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Então, como conciliar este versículo de Isaías com o versículo de Gênesis, ao qual diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e no verso 2, que a terra era sem forma e vazia? Ora, se Deus não criou a terra sem forma e vazia, como ela estava sem forma e vazia? Para estes que defendem a teoria da lacuna ou do intervalo, no princípio Deus criou os céus e a terra, e existia um povo, uma raça pré-adâmica que habitava aqui, nesta terra, ao qual hoje nós entendemos, ou segundo esses teólogos entendem, que foi recriada, refeita, reorganizada. De onde tiraram esta ideia? Segundo os tais, existia uma raça pré-adâmica, uma raça que aqui estava antes destes céus e terra ao qual nós conhecemos hoje. E segundo estes mesmos teólogos, estudiosos, dá a entender em Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao 15, e também em Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 ao 19, que o inimigo, o diabo, habitava aqui no Éden, no jardim de Deus. Ou seja, havia um Éden anterior ao Éden humano. E este Éden era habitado pelo diabo, pelo inimigo, que até então era um anjo de luz. Até que ele se rebelou, conforme nós entendemos pelos textos inferidos em Isaías 14 e Ezequiel 28, ele se rebelou contra Deus e foi abatido, ou seja, foi lançado sobre a terra. E ele, ao ser lançado sobre a terra entrou num estado de caos, ao qual
diz lá em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Ela se tornou sem forma e vazia. Daí se tira que essa teoria do intervalo, que Deus não criou a terra sem forma e vazia, ela se tornou sem forma e vazia com a queda do inimigo, com a queda do diabo. Esta, assim diz a teoria do intervalo. E segundo esta mesma teoria, isso explicaria o porquê de nós encontrarmos os fósseis de dinossauros que datam de bilhões de anos, segundo ali o carbono 14, que serve para medir vegetais, animais, tudo que tem carbono em sua estrutura. Segundo os estudos de estudiosos, cientistas, datam os ossos dos dinossauros há bilhões de anos. E segundo esta teoria, eles teriam existido neste tempo anterior à criação do Éden, ao qual nós conhecemos. E com a queda do inimigo, aquela raça pré-adâmica, os dinossauros também foram extintos ali. E depois, somente em Gênesis capítulo 2, Deus começou a recriar, a refazer o mundo de então ao qual nós conhecemos. Para tanto, gostaria de informar aqui que é apenas uma teoria, apenas para conhecimento, nós estamos abordando a respeito desta teoria. E você? O que você pensa sobre isso? Acredita que existiu uma raça pré-adâmica? Acredita que o inimigo caiu antes da criação do mundo ao qual nós conhecemos? Acredita que com a sua queda os dinossauros também ficaram para trás? São mistérios que a Bíblia não revela, mas nós podemos muito bem teorizar, tentar entender através daquilo que a Bíblia deixou para nós. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus.